Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Eu vou ler o versículo todo, mas eu quero hoje usar a última parte desse versículo. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia está escrito assim. A Bíblia diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. A parte que eu quero falar com você é essa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Repita comigo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos mais uma vez? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O tema da minha mensagem é justamente esse: eu preciso ser fiel a Deus nesse novo ano. Eu preciso ser fiel a Deus. O que é ser fiel? É ser leal ao Senhor. É não negar a Deus na nossa conduta, no nosso comportamento. É cumprir com o nosso dever em Cristo, mas cumprir com amor e não por obrigação, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos para se cumprir. Então eu preciso ser fiel a Deus nesse novo ano. Você faz planos, você faz tantas metas, mas se você não for fiel a Deus, você não vai conseguir alcançar as metas do novo ano. Você pode até ser uma pessoa esforçada a buscar por essas metas traçadas para o novo ano, mas acima de tudo é necessário ser fiel a Deus. Porque eu digo para você que durante o ano de 2019, que já está se acabando, nós passamos por diversos processos na nossa vida. Nós estamos em construção. Nós passamos por diversos processos. Nós passamos por um processo em que, mesmo não tendo aquilo que nós almejamos, nós continuamos sendo fiel a Deus. Nós passamos pelo processo que, mesmo diante das provas, nós tivemos que ser fiéis a Deus. Nós passamos por um processo que tivemos que ser fiéis ao Senhor nas mínimas coisas. Então são processos na vida. Muitas vezes nós vamos estar lá em cima, outra hora vamos estar embaixo, outra hora nós vamos estar numa posição onde as coisas estarão dando certo conforme a gente planejou, mas outra hora talvez não esteja dando tão certo assim. Mas independente de estar dando ou não certo, eu tenho que permanecer fiel. E a Bíblia está dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida está condicionada à nossa fidelidade a Deus até a morte. A coroa da vida, a condição de recebermos essa coroa da vida, que é a nossa salvação em Cristo, é a fidelidade a Deus até a nossa morte. Até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia que partirmos desse mundo. Então nós precisamos ser fiel nesse novo ano e toda a nossa vida. E eu quero ser bem breve hoje, se assim Deus permitir, porque às vezes a gente fala, mas Deus muda tudo. Mas eu quero ser bem breve hoje, falando com vocês
sobre 3 áreas que nós precisamos nos manter fiéis a Deus, sermos fiéis ao Senhor. E a primeira delas, que eu quero comentar com você, é ter fidelidade no cumprimento do dever. Ter fidelidade a Deus no cumprimento do dever. O cumprimento do dever está relacionado a uma série de coisas. Primeiro, é o nosso dever como cristão, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, também ao próximo, como também nós os amamos. Então é dever. E existe o dever também de cidadão, o dever também no teu trabalho, onde você tem a sua profissão. Então a gente precisa ser fiel a Deus, cumprindo o nosso dever. Eu preciso cumprir o meu dever com fidelidade a Deus. Estando o vento contrário ou estando o vento a favor, eu tenho que ser fiel no cumprimento do meu dever. Pega a sua Bíblia, abra o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 5. Lucas 1, 5. Está escrito assim: e existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele há diante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Olha aqui para mim. A Bíblia está falando aqui de um homem chamado Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote, e casado com Isabel, e ambos eram idosos, avançados em idade. E diz a Bíblia Sagrada que eles andavam de forma irrepreensível diante do Senhor. Eram ambos justos diante de Deus.
Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, era mulher estéril. E o que mais me chama a atenção na história de Zacarias, esse sacerdote de Deus, que a Bíblia diz que mesmo eles não tendo filhos, e era um sonho deles, porque a maioria, vamos dizer 99,9% dos casais, quando se casam, eles desejam constituir uma família, ter filhos. E Isabel e Zacarias não tinham filhos. Eles poderiam usar isso como argumento para dizer, olha, nós somos justos diante de Deus. Nós fazemos tudo certinho. Andamos de forma irrepreensível diante de Deus. E Deus não nos dá um filho. E Deus não cura a minha mulher desta esterilidade. E nós temos sonhos de ter filhos. Eles podiam usar isso como argumento. E ele dizer assim, olha, eu não quero ser mais sacerdote. Porque de que adianta eu servir a Deus e não ter o que eu sempre sonhei, que é filhos? De que adianta eu procurar fazer tudo certinho, mas as coisas não acontecerem para mim? Talvez já passou pela sua cabeça um desses pensamentos. Muitas pessoas dizem assim, eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas estou passando uma luta financeira. Eu vou deixar de ir na igreja. Eu sou fiel a Deus, procuro andar de forma irrepreensível diante do Senhor, mas as coisas não acontecem para mim. Zacarias estava vivendo um período difícil da sua vida. A Bíblia diz aqui, no versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos diante do Senhor. Eles eram justos e andavam de forma irrepreensível diante de Deus. Com certeza deve ter passado na cabeça deles, se Deus é justo, por que eles não me dão um filho? Por que não faz a minha mulher ser curada desta esterilidade? A Bíblia diz no verso 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Irmão, mas o que me alegra aqui no Zacarias, que me deixa, eu fico feliz quando eu leio o versículo 8, olha o versículo 8. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. O que ele fez? Ele foi fiel ao cumprimento do seu dever. Ele era sacerdote e ele não deixou de exercer a sua função. Ele cumpriu com fidelidade o seu dever de sacerdote. A Bíblia diz que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Meu irmão, haja o que houver, seja fiel no cumprimento do seu dever. A Bíblia diz que Deus nos fez reis, mas também nos fez sacerdotes. E nós precisamos continuar sendo fiel, cumprindo o nosso dever de sacerdotes, ministrando ao Senhor, continuando servindo a Deus, fazendo as coisas certas, porque às vezes as pessoas deixam de fazer a coisa certa porque não está vendo o resultado. Mas ele continuou. Ele foi fiel no cumprimento do seu dever. Versículo 8, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O sacerdote entrava no templo do Senhor e lá ele oferecia o incenso a Deus, fazia suas ofertas a Deus. Irmão, olha só o versículo de número 9, versículo número 10, perdão.
E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Meu irmão, continue cumprindo com o seu dever. Se ele não tivesse entrado no Santo dos Santos, se ele não tivesse entrado para cumprir o dever dele, Deus não teria falado com ele, não teria mudado a sorte dele. Foi no cumprimento do dever que Deus mudou a história de Zacarias. O anjo apareceu para ele e disse: Zacarias, você não precisa ter medo. A sua mulher vai ter um filho que vocês tanto sonharam. Ele diz: mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará um filho e lhe porás o nome de João. O anjo deu até o nome para o filho dele. Vai se chamar João. Ela vai ter um filho. Muitos deixam de cumprir com fidelidade com seu dever, mas mal sabem eles que é no cumprimento do seu dever como cristão é que Deus vai operar na sua vida. Nós temos que ter no nosso coração que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Zacarias nos dá essa grande lição aqui, porque ele, olhando para sua esposa, ele via sua esposa estéril, mas ele não andava por vista, ele andava por fé, e por isso ele continuou exercendo o seu sacerdócio, ele continuou cumprindo com o dever dele com fidelidade. Quantas pessoas deixam de cumprir com fidelidade com seu dever de cristão, com seu dever de pai, com seu dever de mãe, com seu dever de cidadão, de funcionário, de patrão, tudo porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles gostariam de acontecer. E aí a pessoa muda o seu comportamento. Meu irmão, haja o que houver nesse novo ano que está para começar, seja fiel no cumprimento do dever. Seja fiel no cumprimento do dever cristão. Ore, busque, faça a sua parte, porque no momento certo Deus vai mudar essa história. No momento certo as coisas irão acontecer no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu, quando olho para esse homem, eu aprendo muito, porque um sonho frustrado é muito duro, é um golpe. A Bíblia diz que ambos já eram velhos, idosos, com o agravante de Isabel ainda ser estéril. E com certeza eles gostariam de ter filhos, porque naquela época a mulher estéril era discriminada na sociedade. Muito mais do que hoje. Naquela época era muito mais pesado não ter filhos, ser estéril. Mas ele continuou fazendo a coisa certa. Ele continuou cumprindo o dever dele. Sabe o que ele mostrou para Deus com a conduta dele? Que ele não servia a Deus pelo que Deus podia lhe dar, mas ele servia a Deus pelo que Deus era para ele. Quando a gente se porta dessa forma, a gente está dizendo: Deus, eu não sirvo ao Senhor pelas suas mãos, eu sirvo ao Senhor pelo seu coração. Porque as mãos representam o favor, mas o coração representa a intimidade com Deus. E é isso. Talvez, me perdoe, mas talvez vocês estão servindo a Deus só pelas mãos dele e não pelo coração. Paulo disse que não importava que ele viesse a perder tudo, contudo que ele ganhasse a Cristo, que ele ganhasse o coração de Cristo. Você se lembra, mulher, quando teu marido ganhou teu coração? Você se lembra, marido, quando sua mulher ganhou teu coração? Bateu o amor lá dentro da tua alma.
ganhou o coração. Nós precisamos atingir o coração do Pai. Eu tenho certeza que a conduta de Zacarias mostrou para Deus, foi lá no coração de Deus. Ele continuou sendo fiel, cumprindo o dever dele de sacerdote. Aquilo tocou o coração de Deus. O anjo aparece para ele e disse: olha, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Se diz que a oração foi ouvida, significa que ele mesmo tendo a esposa estéril, ele continuava orando para ela ter filhos. A Bíblia não está dizendo que a oração dele foi ouvida, então quer dizer que ele orava para ter filho. Mas ele sabia que a mulher era estéril? Sabia, mas orava para ter filho. Irmão, você sabe o que o médico disse? Sim, eu sei, mas continue orando. Não é porque o médico diz, não é porque o juiz disse, continue orando. Porque quando Deus vem com poder e glória, Deus muda o quadro, Deus muda tudo, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então, mesmo assim, Ele não deixa de orar, Ele continua orando, cumprindo o dever dEle. Cumprindo o dever. Eu vou dizer para vocês que o anjo traz essa notícia para Zacarias, e depois ele fala no versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Irmão, se você for fiel a Deus no cumprimento do seu dever, você vai ter prazer e alegria. E muitos vão se alegrar na sua vitória também. Em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E terás prazer e alegria. Aí eu me lembro que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria surge ao amanhecer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel no cumprimento do dever. Preciso cumprir meu dever. E Zacarias cumpriu. E foi exatamente no cumprimento do dever dele que o anjo aparece e diz: a tua oração foi ouvida. E disse: olha, você vai ter muita alegria, viu? Muito prazer. E olha, eu digo mesmo para você nessa manhã: se você for fiel no cumprimento do seu dever, você vai ter grande prazer e alegria nesse novo ano. Pode ter certeza. Em nome do Senhor Jesus, eu estou declarando isso sobre a sua vida hoje. Para a glória de Deus. Aleluia. Segundo, é a fidelidade diante das provas. Fidelidade a Deus diante das provas. Porque às vezes nós enfrentamos as provações. Mas quantas pessoas, quando enfrentam provações, adversidades, deixam a fidelidade a Deus? E Jesus disse: no mundo tereis aflições, não temais, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho que ser fiel mesmo nas provas, nas adversidades. Mesmo diante das lutas que surgem, dos problemas que aparecem, das adversidades que muitas vezes nos pegam de surpresa, eu preciso me manter fiel no meio das provas que eu enfrento. Pode ter a certeza. E se eu me mantiver fiel, se eu procurar me manter fiel diante de Deus, isso vai fortalecer a minha fé. E eu estarei muito mais forte, muito mais preparado para coisas que Deus quer fazer na minha vida.
Eu vou citar daqui a pouco um personagem da Bíblia, mas eu quero falar hoje, fazer aqui uma introdução sobre essa parte, falando de Jesus. E Jesus foi tentado no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Ele foi levado ao deserto, a Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo. E lá ele foi tentado. E 3 tentações. Primeiro, o diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, ele coloca Jesus no pináculo do templo. Ele disse: atira-te daí para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Está lá em Mateus 4, depois você pode ler. E Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, ele põe Jesus num lugar bem alto e mostra todo o reino, todo o esplendor desse mundo, e disse: tudo isso eu te darei com uma condição, se você prostrado me adorar. Ele disse: vai-te, Satanás, porque somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então vieram os anjos e serviram a Jesus. Jesus foi tentado. E no meio da tentação, daquela prova terrível, ele se manteve fiel a Deus, fiel aos princípios divinos e sagrados. Feita essa introdução, agora eu quero falar de um homem que todos conhecem a história dele. Um homem chamado Jó. Jó era abençoado por Deus com a sua prosperidade terrena, que de uma hora para outra, esse homem se torna o maior do Oriente. Coloca para mim no telão, Jó 1:3. Olha lá no telão, Jó capítulo 1, versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Ele prosperou tanto que ele se tornou maior do que todos do Oriente. Se alguém perguntasse assim: quem é o maior do Oriente? Jó. Homem próspero. Mas de repente, Jó sofre vários golpes na sua fortuna. Perde tudo que tem, perde seus filhos, perde sua saúde, fica leproso, da cabeça aos pés. Mas Jó então se mantém fiel. Satanás diz para Deus assim: primeiro Deus fala, para Satanás: você está observando meu servo Jó? Olha aí que homem íntegro, fiel. Ele diz: ele é fiel enquanto ele tem tudo que tem. Deixa eu tocar no que ele tem para ver se ele permanece fiel. Deus disse: então você pode tocar no que ele tem, mas não toca na vida dele. E aí veio e tirou tudo. Irmão, Satanás ficou esperando Jó blasfemar contra Deus. Satanás ficou esperando Jó dizer: Deus é culpado de tudo que eu estou passando. Mas Jó deu um tapa de pelica na cara de Satanás. Foi um tapa tão grande na cara do Satanás. Olha o capítulo 2 de Jó, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e
feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O homem ficou doente. O homem ficou completamente doente. Mas isso aí, ele já tinha perdido os seus bens e os seus filhos. Agora, no capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Em tudo que o Jó passou, gente, ele não atribuiu isso a Deus. Ele não culpou Deus. Ele não pecou contra Deus. Ele se manteve fiel a Deus mesmo diante daquela grande perda. Irmãos queridos, nós não podemos culpar a Deus pelas perdas que temos. Nós não podemos culpar a Deus pelas adversidades que passamos. Nós temos que continuar sendo fiel ao Senhor, mesmo diante das maiores provações de nossas vidas. Mesmo diante das provações. Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 22. Vamos ler de novo. Jó capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo que ele passou, ele não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não colocou a culpa em Deus do que ele estava passando. Às vezes as pessoas têm mania de culpar a Deus. E Deus não é culpado das nossas perdas. Aqui no caso foi Deus até que permitiu que aquilo acontecesse. E Satanás ficou esperando, sabe o quê? O Jó blasfemar contra Deus. Ficou esperando ele dizer que era Deus que era culpado, ele está passando por tudo isso. Irmão, quem é que já foi no estádio de futebol aqui? Assistir um jogo? Olha, mas você está falando uma coisa, eu mudo de assunto, espera que você vai entender o que eu estou falando. Irmão, pênalti para o seu time. O atacante é o melhor batedor de pênalti do Brasil. Aí, você está lá. Qual a expectativa? Que ele vai botar a bola para dentro, né? Está o estádio todinho lá vibrando. Vai ser gol agora. Agora vai ser gol. De repente, o atacante chuta, o goleiro vai lá e pega a bola. Frustrou toda a torcida daquele estádio que estava torcendo para que a bola entrasse. Irmão, os demônios estavam torcendo para Jó blasfemar. Os demônios estavam torcendo, vibrando, querendo que o Jó blasfemasse, querendo que o Jó abandonasse a Deus. Mas foi uma frustração no inferno. Foi uma frustração para Satanás, irmãos. Estava o inferno todo. Imagina lá, porque a Bíblia fala que foi expulso dos céus, junto com Satanás, a terça parte dos anjos. E esses anjos hoje são o quê? São demônios. Amém? Imagina quantos maracanãs lotados de demônios torcendo que Jó blasfemasse. Aqueles cartazes lá que nem os flamenguistas. Hoje tem gol do Gabigol. O Satanás estava lá. Hoje ele vai negar Cristo. Hoje ele vai blasfemar. Imagina quantos maracanãs cheios de demônios torcendo para Jó blasfemar.
torcendo para Jó colocar a culpa em Deus. Mas Jó se manteve fiel ao Senhor. E eu imagino que os demônios saíram de lá todos murchinhos, murchinhos. É, realmente esse Jó é de Deus. Esse Jó não negou o Deus dele. Mesmo diante dessa prova, perdeu o que tinha. Perdeu os bens, perdeu os filhos, sua família. Perdeu a sua saúde. A mulher disse ainda para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Mesmo diante de tudo, esse homem permaneceu fiel a Deus. Irmão, a maior frustração para o inferno é quando você se mantém fiel nas provas, se mantém fiel a Deus nas provações. É a maior frustração para Satanás, porque ele fica só esperando, porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. Quando Deus pergunta para Satanás, de onde vem Satanás? O que ele responde? De rodear a terra, de passear por ela. Imagine quantos demônios estavam rodeando a terra, passeando por ela, olhando para Jó. Agora ele vai blasfemar, agora ele vai falar contra o Deus dele, agora ele vai culpar Deus porque ele perdeu tudo. E nada disso saiu da boca de Jó. Nada disso. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está falando com você hoje. Você pode estar passando o pior período da sua vida. Permaneça fiel ao Senhor em meio a essas provações. Você sabe qual foi o fim de Jó, né? Irmão, se a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, a Bíblia diz lá em Jó 42:10 que Deus lhe deu o dobro do quanto ele possuía. Se antes ele já era o homem mais rico do Oriente, imagina agora que Deus deu o dobro do que ele havia perdido, gente. Vale a pena ser fiel em meio às provações. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vale a pena. Ah, mas é uma luta. É, mas com Deus a gente vence. Deus não prometeu que nós ficaríamos livres das lutas e das provações. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o quê? Porque tu estás comigo, olha só. É diferente você passar sem Deus estar com você. Jó passou, mas Deus estava com ele. E eu quero dizer para você que Deus está com você nessa prova. Deus está com você. Você não está sozinho nessa. Fica firme. Persevera. Ele disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Deus está com você, meu querido. Deus está com você nessa prova. Deus está com você nessa luta. Levanta a sua cabeça. Continue sendo fiel ao Senhor. Em terceiro, para encerrar, a fidelidade nos mínimos detalhes da vida. Eu preciso ser fiel nos detalhes mínimos da vida. Irmão, às vezes é um detalhezinho tão pequeno, mas que pode trazer um estrago grande se eu não for fiel nos detalhes. Irmão, lembra daquela canção? Eu creio num Deus que cuida de mim. Depois que ele diz? Então para Deus cada detalhe é importante. Sim ou não? Para você deve ser também. Nós temos
que buscar essa fidelidade, permanecer fiel, até nos detalhes mínimos, pequenos. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quem é fiel no mínimo, vai ser fiel também no muito. Esse mínimo está se referindo ao quê? Aos detalhes. Aos detalhes. Por isso que quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente tem que fazer as coisas nos mínimos detalhes. A gente não pode ser relaxado. Porque Deus é o Deus de detalhes. Eu preciso aprender a ser fiel a Deus até nos detalhes. Até nas coisas pequenas. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Olha que interessante. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia. Vamos ler do versículo 7 em diante. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há bidélio e a pedra sardônia. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do rio da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. E ordenou o Senhor ao homem, presta atenção. E ordenou o Senhor ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Deus cria o homem, Deus faz um boneco de barro e faz assim, ó, sopra nas narinas dele e dá fôlego de vida para ele. Deus planta o jardim chamado Jardim do Éden. O lugar lindo, belo, maravilhoso, com todos os recursos necessários que o homem precisava para viver bem, próspero, com qualidade de vida. E aí então, Deus disse: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Diante de
tudo que Deus tinha dado para o homem. Tudo. O que era maior? O que Deus deu para o homem ou o fruto da árvore do bem e do mal? Do conhecimento do bem e do mal? Hã? O que era maior? O que Deus deu ao homem ou o fruto daquela árvore, gente? O que era maior era o que Deus tinha dado ao homem. Porque o fruto daquela árvore era apenas um detalhe diante de tudo que Deus tinha dado ao homem. E naquele detalhezinho foi que ele estragou tudo. Ele não foi fiel naquele detalhe. Porque nem se compara um fruto de uma árvore com tudo que ele tinha disponível no jardim, irmãos. Era tão pequeno aquilo diante de tudo que Deus deu para ele. Era só um detalhe. Mas ele não foi fiel naquele detalhe. Sabe o que ele perdeu? Primeiro a sua comunhão com Deus. Depois ele foi expulso do paraíso, do jardim do Éden. Perdeu a comunhão e perdeu sua prosperidade, o direito de desfrutar de todas as coisas. O que Deus tinha dado era grande, muito maior do que o fruto daquela árvore. Olha, diz, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Irmão, isso era o quê? Só um detalhe. Quem não dá importância aos detalhes vai trazer um grande estrago para a sua vida. Quem não dá importância às coisas pequenas, em ser fiel nas coisas pequenas, vai se tornar infiel nas coisas grandes também. E olha só, não existe meio infiel. Ainda que tenha sido infiel numa coisa tão pequena, é infiel. É infiel. Então nós devemos nos manter fiéis ao Senhor nos detalhes mínimos, tão pequenos e aos olhos humanos até insignificantes, aos olhos humanos, mas para Deus não. Irmão, eu imagino quando eu leio esse texto, o Adão passeando no jardim, coisa mais linda, lá tinha ouro, a Bíblia diz que os rios que passavam ali que tinha ouro. Aquelas árvores, aqueles frutos maravilhosos. Meu Deus. Irmão, se aqui na terra, se aqui já tem lugar que você vai, você fica admirado, tanta coisa bonita que tem, né? Essas fazendas aí, meu Deus, imagina como era o Éden. Tanta coisa linda, boa, maravilhosa que tinha lá. Era lindo. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era só um detalhe. Mas ele não foi fiel nesse detalhe. Detalhezinho. Às vezes você passa por cima, faz vista grossa nos detalhes, nas coisas mínimas. E aí que você pode perder a sua vitória. Aí que você pode perder a tua bênção. Pode ter certeza disso. Então eu preciso ser fiel a Deus no cumprimento do meu dever. Eu preciso ser fiel a Deus diante das provas. Eu preciso ser fiel a Deus até nos mínimos detalhes, as coisas pequenas. Coloca para mim aí no telão Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Perdão, versículo 8 não, 18. Hebreus 13, 18.
Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Com aqueles que querem tudo se portar honestamente. Em tudo nós devemos nos portar de forma honesta. Temos que ser honestos. Salmo 31, 23. Salmo 31, 23. Amai ao Senhor vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda quem? Os fiéis, e retribui com abundância aos soberbos. Então a Bíblia diz que Deus, Ele faz o que com os fiéis? Ele guarda os fiéis. Seja fiel no cumprimento do dever, nas provas, nos detalhes pequenos, e Deus vai te guardar. Para encerrar, Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. Coloca na versão atualizada. Eu gosto da atualizada nesse texto aí. O homem, o que ele está dizendo? O homem fiel será o quê? Cumulado de bênçãos. Olha só. Mas aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem fiel, fiel no cumprimento do dever, fiel nas provações, fiel nos pequenos detalhes, será acumulado de bênção. Você vai acumular bênção. Bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Em o nome do Senhor Jesus.